Levai-me à presença do rei, porque posso explicar-lhe as visões que teve em sonho. E depois de ter ouvido a relação minuciosa de todas as visões dos 7 mistérios desse sonho, inclinou-se com respeito e disse: Ó Maharaja, saúdo esta casa afortunada, donde se erguerá um esplendor mais refulgente que o do sol. Vê como estes 7 motivos de temor são 7 causas de alegria. Com efeito, essa bandeira desdobrada, gloriosa, assinalada com o emblema de Indra, que viste derrubada e levantada, significa o fim das antigas crenças e o começo da nova, porque os deuses mudam como os homens e passam os kalpas como os dias, enquanto o tempo vai andando sempre. Os 10 grandes elefantes que faziam tremer a terra significam os 10 grandes dons da sabedoria, com cuja força o príncipe deixará seu estado e sacudirá o mundo, fazendo circular a verdade. Os 4 cavalos de hálito de fogo, atrelados a um carro, são as 4 virtudes intrépidas que conduzirão teu filho, da dúvida e das trevas à luz benéfica. A roda que girava, com seu cubo de ouro em fusão, é a roda muito preciosa da lei perfeita, que girará aos olhos do mundo inteiro. O tambor que teu filho tocava, de modo que seu som repercutia em todos os países, significa o trovão da palavra que pregara. A torre que se eleva até o céu representa a elevação do Evangelho de Buda, e as joias lançadas do alto da torre são os tesouros inapreciáveis da boa lei, cara aos deuses e aos homens, e que todos desejam. Tal é a interpretação da torre. Quanto aos 6 homens que gemiam e tapavam a boca, são os 6 principais pregadores aos quais teu filho convencerá do seu erro. Pelo esplendor da verdade e dos seus discursos irrefutáveis. Ó Rei, alegra-te. A fortuna de Monsenhor, o príncipe, ultrapassará a de todos os reinos, e seus farrapos de ermitão valerão mais que vestimentas de ouro. Tal foi teu sonho, e estas coisas sucederão dentro de 7 dias com suas noites. Assim falou o santo homem. Depois prosternou-se diante do rei 8 vezes, inclinando-se profundamente e tocando 3 vezes a terra. Levantou-se e saiu. Porém, quando o rei mandou buscá-lo para oferecer-lhe um rico presente, os mensageiros regressaram dizendo: Viemos do templo de Chandra, onde entrou. Porém, ali só se encontrava um bufo cinzento que voou do altar. Algumas vezes os deuses vêm sobre essa forma. O rei, entristecido, ficou assombrado e deu ordem para que se rodeasse Siddhartha de novas delícias para reter seu coração no palácio do gozo. Por outra parte, redobrou a guarda nas portas de bronze. Porém, quem podia impedir que entrasse o destino? Com efeito, o príncipe teve novamente o desejo de ver o mundo e a vida humana, que seria muito agradável se as suas ondas não viessem a morrer, gemendo nas praias do tempo implacável. Eu vos rogo, deixai-me ver nossa cidade tal qual é, disse ao rei Suddhodana. Vossa Majestade, em vossa terna solicitude, ordenou ao povo, a última vez, que ocultasse os seres que sofriam e os espetáculos vulgares e que mostrassem rostos alegres para regozijar-se e fazer mais agradáveis as minhas vistas todas as ruas. Entretanto, aprendi que aquela não era a vida de todos os dias, e uma vez que sou eu quem mais perto está de vós e do reino, quisera conhecer o povo e as ruas, seu aspecto habitual, os trabalhos cotidianos e a vida que vivem esses homens que não são reis. Dai-me permissão, meu senhor, para sair incógnito dos meus jardins felizes. Regressarei contente, meu pai, às suas pacíficas plagas, ou pelo menos mais sábio. Deixai-me, pois, eu vos rogo, passear amanhã à minha vontade, com meus servidores disfarçados pelas ruas da nossa cidade. E o rei disse no meio dos seus ministros: pode ser que esta segunda saída corrija o efeito da primeira. Vede como se assusta o falcão de tudo quanto vê, quando é aprisionado, e ao contrário, que olhar calmo e tão pacífico lhe dá a liberdade. Deixai que meu filho veja tudo, e dai-me notícias de seu estado de espírito.
Assim, pois, no dia seguinte, o príncipe e Xana atravessaram as portas de bronze, que se abriram à vista do selo real. Porém, os que fizeram girar sobre os gonzos de seus pesados batentes não souberam que quem passara em trajes de mercador era o filho do rei, e o outro era o condutor do seu carro, que usava vestes religiosas. Avançaram a pé pela via pública, confundidos com os demais cidadãos sáquias, observando o que havia de alegre e de triste na cidade. As ruas pitorescas, animadas pelo rumor da vida diária, os mercadores de cócora, no meio de suas especiarias. E dos seus grãos. Os compradores com dinheiro nas pregas dos vestidos, as disputas nas compras, os gritos penetrantes para abrir caminho, as pesadas rotas de pedra, os dois robustos com passos lentos, levando pesadas cargas, os portadores de palanquim que cantavam, os almães de amplos pescoços, suando ao sol, as donas de casa levando água do poço, balançando seus chatis e com seus filhos de olhos negros escanchados nas espadas, os enxames de moscas voando dos doces e balas, o tecelão em seu ofício, fazendo suar sua lançadeira, as pedras de moinho próprias para moer o trigo, os cães vagando em busca de algumas migalhas, o hábil arneiro fabricando cotas de malha com o alicate e o martelo, o ferreiro ocupado em aquecer em sua forja um enxadão e uma lança. Na escola, em torno do seu guru, os meninos sáquias, assentados em semicírculo, cantavam gravemente os mantras e aprendiam as histórias dos deuses e semideuses. Os tintureiros, estendendo ao sol tecidos alaranjados, rosas ou verdes, que tiraram ainda úmidos das suas cubas, os soldados que caminhavam, fazendo retinir suas espadas e escudos, os condutores de camelos balançando-se sobre as gibosidades das suas montarias. O sábio Brahmane, o castria marcial, o humilde Sudra labrador. Ali se comprimia a multidão para ver um encantador de serpentes que pronunciava seus encantamentos, enquanto enrolava em torno do pulso a joalheria viva de áspides e do nag, ou obrigava a terrível cobra a bailar erguida e encolerizada ao som de sua cabaça adornada de bugigangas. Além, uma longa fila de tambores e trompas, corcéis adornados de cores brilhantes de gualdrapas de seda, que conduziam a noiva à casa conjugal. Aqui uma mulher que ia oferecer aos deuses pastéis e grinaldas para obter o regresso de seu marido, que partira para uma longa viagem, ou o nascimento próximo de um filho. Mais longe se encontravam as tendas, onde os negros caldeireiros batiam o cobre sonoro para fazer lanternas e lotas. Dali, passando pelas muralhas do templo e saindo pelas portas monumentais, chegaram ao rio e à ponte, ao pé das muralhas da cidade. Acabaram de franqueá-las, quando à margem do caminho, uma voz desconsolada gemeu: socorrei-me, senhores, levantai-me sobre meus pés. Oh, socorrei-me, ou morrerei antes de chegar em casa. Era um desgraçado que temia, atacado de uma peste mortal, e se contorcia na poeira, coberto de pústulas de um vermelho ardente. Um suor frio que lhe corria da fronte e sua boca se contraía nos terrores de sua dor. Seus olhos, fora das órbitas, mergulhavam nos tormentos da agonia. Procurava agarrar-se cambaleante às ervas do caminho para levantar-se, mas apenas se erguia, caía de novo, com todos os membros tremendo, e com gritos de terror dizia: ah, que dor! Boa gente, socorrei-me! Imediatamente acudiu Siddhartha, levantou o desgraçado com suas mãos caritativas, olhando-o docemente, e colocou a cabeça do enfermo sobre seus joelhos. Depois que o confortou, com ternas carícias, perguntou-lhe: irmão, qual é o teu sofrimento? Que mal te aflige? Por que não podes levantar-te? Por que, Xana, palpita e geme e procura em vão falar e se lamenta de uma maneira tão comovedora? O condutor respondeu: grande príncipe, este homem está atacado de uma peste.
Seus princípios vitais estão em desordem. O sangue que corria em suas veias como um rio salutar salta e ferve como um torrente de fogo. Seu coração, que palpitava com regularidade, bate, e neste momento, ora muito depressa, ora muito devagar, como um tambor golpeado sem descanso. Seus músculos estão relaxados como a corda de um arco, em repouso. A força que abandonou suas pernas, seu busto e seu pescoço, e toda a graça e alegria humanas fugiram dele. É um homem enfermo, e neste instante é presa de um acesso. Vede como se arranha, sem cessar, como se quisesse arrancar seu mal, como move os olhos injetados de sangue, como range os dentes e respira com dificuldade, como se seu hálito fosse uma fumaça sufocante. Vede, ele preferia morrer, mas não morrerá antes que o mal tenha realizado sobre ele sua nefasta obra, matando seus nervos, que morrem antes que a vida se esvaia inteiramente. Finalmente, depois que todos os seus músculos ficarem paralisados pela agonia e todos os seus membros perderem a sensação de dor, o mal deixará um cadáver para procurar ao longe outra presa. Ó Senhor, não é conveniente que o tenhais assim. A moléstia pode ser contagiosa e avançar-vos também. Porém, disse o príncipe, enquanto continuava consolando o pobre doente, há muitos nessas mesmas condições, e poderia acontecer que eu também chegasse a tal estado? Amo, respondeu o cocheiro. As moléstias atacam todos os homens sob variadas formas. Os males, as feridas, as enfermidades, as paralisias, as lepras, as febres ardentes, as disenterias e as pústulas são males a que todos os homens e criaturas estão sujeitos e penetram onde quer que seja. As enfermidades chegam sem que as vejamos? Perguntou o príncipe. E Xana respondeu: vem como astuta serpente, que ataca e morde sem ser vista, como o tigre real, emboscado na mata sombria, perto do caminho nas matas, esperando o momento favorável para saltar sobre a vítima, ou como o raio, que fere uns e poupa outros, ao acaso. Então, todos os homens vivem num perpétuo temor do desconhecido de 1000 catástrofes que os espreitam? Assim é, príncipe. Neste caso, ninguém pode dizer: esta noite deito-me feliz e tranquilo, assim me levantarei amanhã? Ninguém pode afirmar tal coisa, meu querido senhor. E o fim desses numerosos sofrimentos, que chegam sem ser percebidos e quando querem, é este: corpo ao quebrado e uma alma aflita. Ou então, a velhice, com todas as suas consequências, não é verdade? Sim, quando se vive muito. Porém, se alguém não puder ou não quiser suportar sua agonia e desejar pôr-lhe um termo, uma vez que, suportando-a, torna-se um infeliz, como este homem que só pode gemer ou então se resignar-se a viver, tornando-se mais velho ainda, como terminará tudo isso? Morrerá, príncipe. Morrerá? Sim. Finalmente chega a morte, qualquer que seja o lugar e a hora. Nem todos os homens chegam à velhice. A maior parte sofre e fica doente, mas todos morrerão um dia. Olhai, eis a morte que passa. Então Siddhartha levantou os olhos e viu desfilar lentamente em direção ao rio uma procissão de gente chorosa. À frente marchava um homem que agitava um vaso de terra cheio de brasas. Logo atrás vinham os parentes, com as cabeças raspadas, cobertos com sinais de luto e com as vestes desfeitas, dizendo em voz alta: oh, Rama, escuta, implorai a Rama, meus irmãos. Depois vinha o sarcófago, feito com 4 varas e bambus trançados, sobre os quais estava estendido o cadáver, com os pés voltados para frente, rígido, descarnado, com a boca contraída, sem olhar, com os flancos encovados, crispado, coberto de pó vermelho e amarelo. Nas encruzilhadas, os carregadores faziam passar primeiro a cabeça e gritavam: Rama, Rama! E levavam o cadáver para a beira do rio, onde se erguia uma fogueira, sobre a qual o colocaram, cobrindo de ramos. Aquele que repousa em semelhante leito dorme um sono profundo, não despertará o frio, ainda que esteja nu e exposto a todos os ventos. Em seguida, acenderam a fogueira nos 4 ângulos. O fogo se estendeu logo, lambeu a fogueira e saltou repentinamente, alcançando o fogo, devorando e fazendo crepitar suas rápidas línguas de fogo. A pele dessecada rachou e as articulações arrebentaram. Por último, o rumo foi se dissipando e as cinzas ficaram escarlates e cinzentas, semeadas aqui e ali por um osso branco. Era tudo o que restava daquele que fora um homem. Então, perguntou o príncipe: e este, o fim de todos os que vivem, é este? Sim, é este o fim que está reservado a todos nós, respondeu Sana. A fogueira põe fim a tudo,
e o que resta é tão insignificante que os corvos famintos os desdenham, como uma vã comida. Este homem comeu, bebeu, riu, amou a vida. Enfim, viveu. E o que sucedeu depois? Quem o sabe? Uma rajada de vento da mata, um passo em falso no caminho, água poluída e mordedura de uma serpente, uma portal, o frio, a queda de uma telha ou uma pedra. Qualquer uma dessas coisas é suficiente para destruir a vida de um homem e conduzi-lo à morte. Já não tem apetite, nem prazer, nem dor. Um beijo nos lábios ou a queimadura de uma chama deixa-no insensível. Não sente que sua carne está tostando, nem tampouco o odor do sândalo e das essências que estão queimando. Sua boca perdeu o gosto, seus ouvidos não ouvem mais e seus olhos já não veem. Os que o amavam gemem desolados, porque aquele corpo tem que ser destruído, onde há pouco brilhava a vida, esta lâmpada interior. Se não se quiser dar aos vermes um horrível festim, este é o destino comum da carne. Poderosos e miseráveis, bons e maus, devem morrer. E depois, segundo se ensina, recomeçar uma nova existência. Quem sabe onde e como. Sendo assim, destinado de novo às angústias da partida e às chamas da fogueira. Tal é o ciclo do homem. Então, Siddhartha levantou os olhos para o céu, nos quais brilhavam lágrimas divinas, e logo os baixou à terra, inundados de celeste piedade. Contemplou o céu e a terra, como se seu espírito buscasse, num esforço solitário, alguma visão longínqua que unisse um à outra, visão perdida e desaparecida, porém que podia ser encontrada de novo. E numa nobre atitude, exaltado pela paixão ardente de um amor inefável e o ardor de uma esperança infinita e insaciável, gritou: ó mundo que sofres! Ó irmãos, conhecidos e desconhecidos que vos debateis nas garras da dor e da morte, neste mundo onde a vida vos retém. Vejo e sinto a imensidade da agonia da terra. Como são vãs e passageiras as alegrias, a ironia das suas venturas e a angústia de suas penas. Seus prazeres terminam em dor, a juventude na velhice, o amor na perda do objeto amado, a vida na morte odiosa, e esta em existências desconhecidas, que não fazem mais que sujeitar novamente os homens à sua roda, para fazê-los girar no círculo das falsas delícias e reais sofrimentos. Também eu me deixei enganar por este sonho, e a vida me parecia amável, como uma corrente de água banhada pelo sol, que mansamente desliza no meio de uma inefável paz, enquanto o rio, insensato, corre com rapidez por entre os prados floridos, para verter mais rapidamente suas vagas cristalinas nas ondas salgadas do mar impuro. Sou como todos esses homens que imploram a seus deuses sem serem escutados. Entretanto, deve existir uma ajuda para eles, e para mim, e para tantos quantos tenham necessidade de socorro. Aliás, os próprios deuses têm necessidade que se lhes ajude, e são tão fracos que não podem salvar os desgraçados que os invocam. Eu não deixaria jamais chorar um ser que pudesse salvar. Como pode ser que Brahma tenha criado o mundo e o abandone a essa desgraça? Por que, sendo todo-poderoso, o deixa neste estado? Neste caso, ou não é bastante bom, ou não é todo-poderoso, nem é Deus. Shana, voltemos ao palácio. É o bastante, já vi demasiado. Quando o rei soube disso, colocou uma tríplice guarda nas portas e ordenou que ninguém entrasse nem saísse, nem de dia nem de noite, antes que tivesse transcorrido o número de dias marcados pelo sonho.